Olha, eu estou agasalhado desse jeito porque nesta terça-feira são 14 horas e 46 minutos e muito frio. Faz muito frio aqui em Porto Alegre. É um frio, os gaúchos dizem que é um frio de renguear Cusco. E é de renguear Cusco mesmo, muito frio. Diz que o inverno praticamente nem começou ainda. Você deve estranhar um pouquinho a minha voz também, porque é gripe mesmo. Bom, eu não estou aqui para falar sobre isso hoje, né? Porque hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Sistema Nacional de Participação Social. Bah, olha só, Sistema Nacional de Participação Social. Esse decreto foi promulgado na semana passada pela presidente Dilma. Não mandou lei, projeto para o Congresso, não esperou aprovação, coisa nenhuma. Simplesmente ela editou um decreto criando o Sistema Nacional de Participação Social. Eu já tinha até estranhado por que razão durante o governo Lula não se criou nada parecido. Isso aí, quem é aqui do Rio Grande do Sul já ouviu falar no OP, o Orçamento Participativo. Esse Sistema Nacional de Participação Social é mais ambicioso do que o Orçamento Participativo. Eu conto a história do Orçamento Participativo aqui nesse livro aqui, Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Tem um capítulo inteiro sobre o Orçamento Participativo, onde é que começou, como é que funcionou, como é um fracasso isso aqui em Porto Alegre, a farsa que foi a ideia de se vender uma participação na gestão pública através do OP. Conto bem em detalhes, né? Essa farsa se consubstancia de cara pelo seguinte, porque a população de Porto Alegre ela só é convocada para as reuniões do OP, o Fogaça continua com essa farsa e o Fortunati também ficaram com medo aí da repercussão, porque caiu no gosto popular essa ideia do OP. Mas na verdade a população se reúne apenas para decidir 7% das verbas orçadas para investimentos. Mas para nada. As reuniões são todas com esse objetivo. Bom, quando terminou o último governo municipal em Porto Alegre, com o João Werle, que substituiu o Tarso, que se renunciou para se candidatar ao governo do Estado, quando aconteceu isso, além dessa farsa, é o seguinte, o povo ia lá, como vai até hoje, né, se reúne no orçamento participativo, decide uma série de obras de serviço, mas nem sempre, quase nunca, aliás, as prefeituras do PT executam aquilo que se comprometeram a executar. Nesse livro aqui eu conto que 907 obras das demandas aprovadas pela população nos OPs dos governos do PT em Porto Alegre, 907 obras não foram realizadas. Ficaram por Fogaça, de Herança Maldita. Ele acabou fazendo aí, nos seus 2 mandatos, 620 dessas 907 obras. Ou seja, eu vou repetir, o orçamento participativo, apresentado como um modelo mundial, aliás, esse prefeito de Canoas aí que está fazendo a mesma farsa, hoje em anúncio nos jornais botou, não, isso aqui é um exemplo de democracia participativa para o mundo. Ora, exemplo de democracia participativa, chamar a população para decidir sobre apenas 7% do investimento previsto, não decide sobre mais nada, só sobre isso aí, e ainda as prefeituras não cumprem. A prefeitura de Porto Alegre, primeiro, não cumpriu o que havia combinado. Então, começa ali, esse Sistema Nacional de Participação Social da Dilma começou ali. O objetivo, na verdade, do Olívio Dutra, quando criou esse orçamento participativo, não era obter uma participação popular nas decisões do município, né? Era, na verdade, criar algum caldo de cultura para que em algum dia, quando eles estivessem o governo federal nas mãos, como acontece agora, eles pudessem executar algo semelhante, mas bem mais abrangente, né? E é essa a discussão que está em foco nesse momento. Casualmente, essa discussão ocorre no mesmo momento em que aqui no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro chama as pessoas a votarem na chamada consulta popular. Eu hoje aqui nesse site estou mostrando que nesses 4 anos de governo, o Tarso executou menos obras aprovadas na consulta popular do que a IEDA. Ela executou 85% e ele apenas 35%. São dados da transparência, portal do próprio governo do Estado, são dados da FAMURS, inclusive, revelados hoje. De modo que aí se revelam umas farsas. O objetivo realmente não é fazer com que a população decida sobre o orçamento, mas o objetivo final é esse que a Dilma está querendo. Porque
Uma prefeitura e um governo de Estado não estabelece um novo regime, um regime comunista. Não tem isso, um comunismo no meu município, comunismo no meu estado e no resto não. Quem tem condições de fazer isso é o governo federal. E a Dilma agora, no final do mandato, resolveu mostrar as garrinhas. Quer dizer, por decreto cria esse Sistema Nacional de Participação Social. E aí sim as reuniões não são para decidir 7% apenas dos investimentos do governo federal. Mas já se deixou bem claro que ela pretende criar pelo menos 7 câmaras setoriais e discutir praticamente tudo. O que não vai mais discutir no Congresso, ou vai discutir paralelamente no Congresso. Mas aparelhados, como é o caso do Conselhão, inclusive, esses organismos do Sistema Nacional de Participação Social vão tentar fazer um tipo de democracia direta, que eles chamam. O que é democracia direta? Acaba com o poder legislativo, acaba com o poder judiciário. Só tem um único poder, que é a ditadura dos governos do PT. Não tenham dúvidas que o governo, quando implementar esse Sistema Nacional de Participação Social, ele vai implementá-lo através da nomeação de gente sua, do PT e dos seus aliados, para cumprir os seus objetivos, que é o da alteração da República e das instituições republicanas e a implementação de uma ditadura. Estou vendo demais. Quem mora aqui em Porto Alegre, mora no Rio Grande do Sul, sabe que essa conversa da Dilma sobre o Sistema Nacional de Participação Social é apenas o desdobramento do que se começou aqui no governo Olívio Dutra na Prefeitura de Porto Alegre. E o objetivo final é, sim, o de uma ditadura, que acabe com o legislativo, que acabe com o judiciário, ou que aparelhe ele, tal como aconteceu e está acontecendo na Venezuela. Vocês não se enganem, hein? Vocês não se enganem. E eu não me engano.